Tornar público um ato ou uma ideia. Esse é o conceito original do termo publicidade. Com o tempo, a palavra ganhou novo significado. Passou a designar as técnicas de comunicação usadas na divulgação de produtos, eventos ou serviços. É impossível rastrear quando começou a propaganda oral, mas na forma escrita, ela existe desde a antiguidade. E a partir da invenção da imprensa, surge um casamento perfeito que potencializa o alcance dos anúncios. A união entre publicidade e mídia. Anúncios no jornal, reclames no rádio, comerciais na televisão e propagandas na internet. A publicidade está em todas as mídias e é uma das principais fontes de financiamento dos meios de comunicação. Assim, a influência publicitária está não apenas no conteúdo dos anúncios, mas também na escolha dos investimentos feitos na mídia. A migração da verba publicitária da televisão para a internet, por exemplo, poderia acelerar a chamada revolução digital. Quais serão os rumos da publicidade nesse cenário? Os meios de comunicação, as mídias se modernizam, isso e aquilo, mas de todo jeito, alguns fenômenos que as pessoas querem instintivamente ou racionalmente se repetem. Por exemplo, possivelmente o veículo de comunicação que continue mais moderno do que nunca é o rádio, porque o rádio tem uma instantaneidade que ninguém tem. Para você colocar alguma coisa na internet, você tem que perder o tempo de escrever. E no rádio dá para falar. Quando se proibiu a existência do outdoor na cidade de São Paulo, alguém me perguntou, falou assim, e agora, sem outdoor, como é que vai ser? O que substitui o outdoor? Eu falei, o rádio, porque o rádio é o outdoor que anda, né? O cara está ouvindo. No rádio do carro. Então, o que a gente tem que ter consciência é que nós precisamos ter a capacidade de gerar ideias únicas que saibam depois se comportar com a característica de cada um dos veículos. A relação do consumidor, de quem está no mobile, está na internet, é totalmente diferente do consumidor ou de quem está ali de uma forma um pouco mais passiva assistindo o filme de 30 segundos. A gente estuda muito esses públicos e por isso a produção, essa devolução, essa criação do conteúdo, a produção do conteúdo, ela é diferente para essas outras mídias. Tanto quando a gente vai fazer um live para o Facebook, como a gente fez para a Antártica no Carnaval, ela é totalmente diferente no filme de 30. E precisamos cada vez mais pensar neste modelo de o que eu disponibilizo para alguém, para um grupo de pessoas, ouvintes, leitores, espectadores, precisa estar disponível para que esta pessoa, ou esse grupo de pessoas, possa acessar aonde ele quiser, como ele quiser. E, lógico, como a propaganda é uma atividade econômica, que isto seja remunerado pelos anunciantes também, né, de uma forma multiplataforma ou multitelas. A gente precisa ter a consciência de que antes de ter um controle remoto ou um mouse nas mãos, as pessoas têm um controle remoto e um mouse na cabeça. Se não for interessante, desliga. Então, basicamente, tem que ser brilhante, interessante e inteligente. Tem que ter as características da onde está sendo colocado, daquele veículo. Então, é difícil imaginar hoje que a gente pense numa campanha, numa ação publicitária isolada das relações que as pessoas têm com o mundo e com a vida. Se eu me relaciono com a vida através da informação na minha mão a toda hora, é difícil imaginar que eu não pense nisto, nesta relação. E óbvio que aí vão desde questões sociais, questões humanas, questões tecnológicas, como também questões técnicas. Um filme pensado por uma tela que eu vejo numa TV de 60 polegadas é diferente de eu traduzir em detalhes numa tela de celular, por maior que seja. Por exemplo, filmar no vertical. A gente sabe que hoje o consumo muito no mobile se vê no vertical.
A gente que está acostumado com a cinematografia fica, mas a gente pode inverter a tela porque fica mais bonito, né? A nossa formação cinematográfica é essa. Mas o que acontece? O consumo hoje é muito no vertical. Existem pesquisas, o Facebook já nos alertou que é o melhor consumo para eles indicam que é no vertical. Então, a gente tem essas pesquisas que nos ajudam também. Cada meio de comunicação, cada mídia, cada área ou espaço de comunicação sempre teve características próprias. E nós, publicitários, sempre a gente precisava, de fato, pensar nas características e na forma como os nossos consumidores se relacionavam com essas características. Né? Fazer uma comunicação dentro de um ponto de venda, eu preciso pressupor que as pessoas estão com um tempo diferente, com uma atitude diferente, com uma expectativa e uma predisposição para um tipo de informação que é diferente de quando ele escolhe estar dentro de uma sala de cinema ou quando ele parou para ler uma revista ou ver um filme. O que você não pode é cometer hoje, neste mundo com mais alternativas, erros que eram cometidos já antigamente, quando, por exemplo, muitas vezes para economizar dinheiro, pegava-se uma trilha de um comercial de televisão e se colocava como sendo um spot de rádio, quando na verdade deveria ter sido criada uma coisa específica para aquela mídia. A gente sempre tenta entender essa reação ou conhecer o público para quem a gente está ali conversando, para não ter muito essa relação, uma coisa que a gente se preocupa muito na O2, em quem vai receber essa mensagem. Porque muitas vezes a gente pode fazer um filme lindo, mas ele não chega no público. Por isso, a preocupação em entender quais são os públicos que a gente se dirige. Na internet, na televisão, no cinema, a gente tem que entender para quem a gente está produzindo. Como você tinha a distribuição das verbas publicitárias no Brasil? Considerando que nós já possuíamos um veículo de comunicação fortíssimo, tá? Que nós tínhamos uma mídia chamada televisão, que cobriu o Brasil inteiro e quase 90% dos lares, é óbvio que para você falar com a maior parte dos consumidores brasileiros, se essa fosse a sua estratégia, o seu desejo, você usava o meio televisão. Se eu tinha este impacto e este acesso através da televisão, naturalmente, as outras ações de comunicação que eu desenvolveria numa mesma campanha, elas deveriam seguir algo da campanha que tinha maior, ou da peça de comunicação, ou da área de comunicação, onde eu tinha maior impacto. Acredito que o futuro da publicidade, a gente já está vivendo um pouco essa diversidade de meios. Acredito que as marcas estarem mais próximas do seu público, gerando conteúdo e fazendo storytelling, por exemplo, conteúdo específico da marca para o público, ela está se aproximando. Sem dúvida nenhuma, a relação dos últimos anos está cada vez mais de diálogo e cada vez menos de monólogo. Participa-se cada vez mais. Depois você tem coisas que, na verdade, as pessoas imaginam que são novas porque elas não conheciam. Quando se fala assim, produção de conteúdo, todos os publicitários bons do mundo, desde que existe a publicidade, sempre foram produtores de conteúdo. Não existia apenas esse rótulo. Quando eu era menino, a fábrica de brinquedos Estrela tinha um programa chamado Programa Pim Pam Pum Estrela, um programa infantil, que era o quê? Produção de conteúdo. Estrela no ar, anuncia o famoso Pim Pam Pum. Estrela no ar, anuncia o famoso Pim Pam Pum.
quando eu penso na lógica do branded content, eu preciso imaginar como eu vou usar estas ações que já fazem parte da minha relação como marca estabelecida na sociedade, no mercado, e como elas podem gerar reverberação, como elas podem viralizar, é um termo que já está em desuso, mas como elas podem viralizar, como elas podem tomar vida, e com isso eu consigo uma amplitude maior e uma credibilidade maior, né, nesta divulgação, nesta ação e no valor que a minha marca tem perante a sociedade, perante os públicos que me interessam. A gente fez o primeiro curta patrocinado no Brasil e que teve uma relevância. A gente contou a história do último gol do Pelé. Esse primeiro projeto foi para Vivo. Foi muito, 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 muito importante para o nosso mercado. Na época, ele abriu uma porta para realmente um conteúdo patrocinado para a internet de valor de produção, de entretenimento. As pessoas queriam ver aquela história, então era entretenimento puro. A verdade é a seguinte, no mundo inteiro, a maior parte da publicidade é de má qualidade. As grandes peças são exceções. Nos últimos anos você teve algumas melhorias nos países nórdicos, que é uma coisa curiosa de ver. A publicidade latina perde um pouco da sua formalidade, o que é muito bom. A Argentina, que ciclicamente fez boa publicidade e deixou de fazer, volta a fazer, mas com dificuldades negociais muito grandes. Enfim, eu diria que na média ainda, os países que melhor se movimentam nas relações negócios e qualidade são Inglaterra, Estados Unidos e Brasil. Considero a publicidade brasileira de qualidade, sim. Tem coisas muito boas e tem coisas que, não são boas. Ela está no mesmo nível da publicidade que é realizada em países europeus também. Eu, particularmente, não uso a publicidade para adquirir nada. Às vezes eu compro algumas coisas só pela publicidade. Roupas, acessórios pessoais, é tudo através da publicidade. Quando a gente vê algum produto que a gente não conhece, que a gente nunca ouviu falar, já fica meio na dúvida em adquirir aquele produto. Se eu ver que é do meu interesse, eu assisto. Dependendo da programação que eu estou assistindo, eu não consigo mudar de canal. Eu procuro acompanhar porque eu acho que tem muitos comerciais que são inteligentes, né? Tudo que você abre agora tem anúncio, tem isso. Acho que está se tornando uma coisa meio chata. Eu acho que funciona assim. Eu acho que os anúncios são muito importantes. De vez em quando eu vejo, só para me livrar dele. A gente abre um conteúdo para ver e aparece aquele monte de propaganda e eu já me sinto mais um pouco incomodada. Em 1808 é publicado o primeiro jornal do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro. Nele surge também o primeiro anúncio, uma venda de imóvel. No início do século XIX, João Castaldi e Jocelyn Benetton fundam a Eclética, a primeira agência de publicidade do Brasil. Conhecer a história da propaganda brasileira é fundamental para entendermos quais serão os rumos da publicidade. Como dizia o filósofo chinês Confúcio, se queres prever o futuro, conheça o passado. A publicidade era associada, nos primórdios do século passado, a uma atividade de divulgação sem a manifestação explícita de uma marca ou de um anunciante, enquanto responsável pelo pagamento daquela ação. Ou seja, era o resultado do trabalho de uma assessoria de imprensa ou, por exemplo, de relações públicas. Tá? Enquanto propaganda, era uma atividade que exibia marcas através de campanhas publicitárias claramente identificadas. Isto é, uma propaganda, tem um anunciante e ele tem um propósito. Quando eu comecei na publicidade, a publicidade brasileira, que foi uma publicidade basicamente formada
pela influência da publicidade norte-americana, já na minha geração ela também começa a ganhar uma certa influência da publicidade inglesa, o que é muito bom. São poucos os países no mundo onde publicitários ficam conhecidos, famosos e badalados, e 2 deles são o Brasil e a Inglaterra, porque são povos muito receptivos à comunicação comercial. Eu acredito que no Brasil a propaganda é entretenimento. Então a gente pode citar vários casos que eu acho que o brasileiro gosta, consome, conversa, fala sobre isso, todos os bordões que a gente vê, tem tantos casos, então assim, o brasileiro gosta. Dor de cabeça, tomou Doril, a dor. Mas a publicidade brasileira, eu acho que ela tem, nos seus melhores momentos, o mérito de ter aprendido com a publicidade americana e a inglesa, mas estabelecido uma personalidade própria. Então ela tem uma característica de humor grande, de musicalidade grande, de sensualidade boa. Vamos partir do princípio que tudo que está na vida pode estar na publicidade, desde que seja bem feito. Nada é pecado. E também vamos partir do princípio que cada vez mais você tem um mundo onde se discute o politicamente incorreto ou politicamente correto. E tem uma outra questão, que é a responsabilidade que nós temos, né, no que a gente produz enquanto propaganda, enquanto comunicação. Ou seja, existe uma responsabilidade, né? E se existe esse espaço, melhor ainda. E essa responsabilidade, ela passa não só pela produção, né, de ações que reflitam essas discussões, como também você entender se a sua empresa, se a sua marca tem legitimidade para discutir essas questões. Ou seja, se você nunca falou sobre uma questão de gênero, você precisa construir uma legitimidade. Hoje, a gente vê que existe uma preocupação em ter, sim, uma participação maior feminina. É claro que a gente acredita no talento, não é só porque... Não só feminina, acho que de todos os segmentos. Acho que isso tem que ser algo natural. A gente tem um movimento na produção cinematográfica publicitária que chama Free the Beat, que é um movimento internacional onde se pede a inclusão de mulheres em orçamentos publicitários. I imagine a world where it doesn't matter if you're a boy or a girl. What matters is how well you play. So don't call me a female boxer. I'm a boxer. Existe um caso muito interessante, no caso de Bombril. Bombril foi criado em 1978. A criação de Bombril estava calcada em dados muito simples. Primeira coisa é que até aquele momento, no mundo inteiro, a propaganda de limpeza, de produtos de limpeza, que era dirigida particularmente ao público feminino, ou seja, você tinha um público majoritariamente feminino, tratava as mulheres de uma maneira pouco respeitosa em termos de inteligência. Então tratava a mulher ou como se ela fosse um técnico falando da fórmula do produto, ou como se ela fosse uma débil mental propondo experimentações. O que a gente detectou naquele momento foi que as mulheres estavam começando no mundo inteiro a se interessar mais pela inteligência do Woody Allen do que pelos músculos do John Wayne. E que um personagem que tivesse componentes de falibilidade, doçura, se identificaria com aquelas mulheres. Me mandaram aqui para falar do principal produto lá da companhia, o Bombril. Só que me mandaram dizer umas coisas que a senhora já está careca de saber. Que Bombril limpa tudo. Custa pouquinho, tem 1001 utilidades. Nova essa, não? Por isso, eu resolvi não dizer nada. Agora, por favor, a senhora não deixa de comprar. Porque senão, eles vão dizer que eu não fiz a propaganda direito. E daí, eu perco essa boquinha. A gente tem essa preocupação com que a participação, evidentemente, feminina ou de qualquer segmento da sociedade que ele seja inclusivo. A gente fez uma peça agora há pouco tempo, que foi super bem sucedida, que é o Bebê Especial, né, de Johnson's.
É evidente que a gente tinha uma preocupação, porque ela não tinha sido abordada. A gente já tinha visto pessoas com vitiligo, negros, as mulheres. A gente está vendo absolutamente tudo, né? E existe essa demanda para a gente também. Mas o bebê com síndrome de Down a gente ainda não tinha visto. Então, evidente que tinha uma preocupação nossa na produção. Porque hoje a internet, né, é um canal de comunicação. Eu falei, sempre vai ter alguém que não vai gostar. E nesse caso, todo mundo, pelo menos todas as críticas e tudo que a gente conseguiu ver foi super positivo. A propaganda, ela é uma ferramenta mercadológica, tá? E como tal, ela tem uma função. E é uma função ligada à mercadologia, tá? Nós estamos falando da produção de um conteúdo de entretenimento puro e simples, né? Eu estou falando de uma atividade que visa divulgar serviços, marcas, com objetivos muito específicos, tá? De vender ideias, de vender coisas, de vender serviços a médio, longo, curto prazo, enfim. Mas é uma técnica, é uma estratégia, certo? Agora, óbvio, como ela está inserida num contexto mais amplo da vida das pessoas, eu tenho fontes, eu bebo da arte, eu bebo das discussões ativistas, eu bebo do comportamento. Precisamos estar inseridos. Ela não pode viver de forma deslocada das questões que estão sendo discutidas hoje, né, tecnicamente, humanamente, enfim. Por isso, ela bebe um pouco da arte, mas ela em si não é arte. A publicidade, para mim, é um ofício que se utiliza de componentes da arte. Ele não é, você não pode dizer que a publicidade é uma arte, apesar de que, claro que depois do pop do Andy Warhol tentou-se implantar isso, na medida em que a publicidade ela não contém manifestação de opinião. Eu não ponho a minha opinião no meu trabalho, eu manifesto a opinião de produtos. Claro que depois eu ponho umas pitadinhas, na minha opinião, mas são muito sutis. Então, e a arte pode ser totalmente manifestação de opinião. A outra coisa é que a primeira busca da publicidade não é a primeira busca necessariamente da arte, que é a busca do entendimento. Publicidade é um caminho, é um meio onde as marcas podem se comunicar diretamente com o consumidor, seja ela para só vender o produto ou reforçar a sua marca. O valor humano ainda é muito importante, o talento é muito importante, mesmo com a democratização da tecnologia. Então, muitas vezes a gente tem que dizer, gente, parem um pouquinho, vamos pensar, a gente precisa de um tempo para pensar. Então, eu vejo que nesses 20 anos, a forma de se produzir mudou muito, mas o talento, ele é necessário como 20 anos atrás. E esta reflexão sobre como melhorar, como estar mais próximo, como significar algo mais relevante na vida das pessoas, este talvez seja um grande desafio, mas sempre foi. Agora está turbinado por causa da velocidade que a gente tem e dos recursos tecnológicos. A verdade é que a gente tem que ter consciência que na atividade da comunicação, que é uma atividade que você nunca tem certeza de nada e tudo se movimenta o tempo inteiro, tá? Alguém ser bom 1, 3, 5, 10 anos não é tão difícil. O difícil é você ter a capacidade de o tempo inteiro fazendo um novo de novo. Que essa é a busca, né? Penetrar desejos e crenças no público. Esta é a função da publicidade na visão de Léo Burnett, famoso publicitário norte-americano.
Para cumprir esse papel, é preciso conquistar o consumidor e se reinventar sempre. Mas o futuro, o avanço das novas mídias e principalmente das redes sociais, talvez confirme uma frase do gênio da publicidade Bill Bernbach: o boca a boca é a melhor mídia de todas.